Salve, salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor. E é oficial, senhoras e senhores, o Fortaleza anunciou a saída do volante Juninho. Quer saber mais sobre o assunto? Então já papoca o dedo no like, o seu like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! O Moreno tá ignorante, né, cara? Olha o... Bom, meus amigos, como eu falei antes da vinheta, de forma oficial, o Fortaleza publicou agora à tarde no seu site oficial e também nas suas redes sociais a saída do volante Juninho, mais conhecido como Juninho Sedex, Juninho Mirla, como queiram. Juninho jogou pelo Fortaleza em 2019 e também em 2020. Aí um pouquinho do texto aí que o Fortaleza colocou no seu site oficial. O Fortaleza Esporte Clube agradece ao volante Juninho pela passagem vitoriosa vestindo a camisa tricolor, honrando e participando de grandes momentos, atuando pelo Leão. Juninho somou 8 gols e 14 assistências desde que chegou em 2019. Ao todo, foram 88 partidas e o título de campeão cearense de 2020. Aqui tá, né, o videozinho que foi publicado nas redes sociais do Fortaleza, o gol de falta que ele fez contra o CSA. Na minha opinião, houveram outros momentos em que o jogador foi melhor do que esse gol de falta, mas o marketing acabou por escolhendo aí esse gol, enfim. O volante também fez parte do grupo que realizou a melhor campanha de um time cearense no Brasileirão no ano de sua chegada, que garantiu a participação do Tricolor de Aço na Copa Sul-Americana em 2020. Juninho deixa o Fortaleza após acordo em rescisão contratual. O clube deseja ao atleta todo sucesso na carreira e nos novos desafios, enaltecendo o compromisso, profissionalismo, dedicação e conquistas. Aí aqui abaixo a gente vê as fotos daquele que para mim foi talvez o grande momento do Juninho no Fortaleza, né? Que foi o gol de pênalti dele na partida contra o Independiente. Mesmo que o Fortaleza tenha caído, o volante fez uma partida muito boa e fez o gol aí que depois, né, o finado Marlon fez 2-0, mas a gente acabou levando o gol no finalzinho. Já estão aqui comigo Otávio e o Eudson do Fortaleza Eterno Amor para a gente comentar um pouquinho sobre essa saída do Juninho. Saída, digamos assim, comemorada por, sei lá, 90% da torcida tricolor. Eu cheguei a ouvir alguns comentários sobre, assim, positivos no sentido da saída, mas negativos, porque segundo uma pequena parte da torcida, o Fortaleza pode ter prejuízo com essa saída do Juninho, e quando eu falo prejuízo não é nem financeiro, mas técnico, porque segundo essa pequena parte da torcida, ele seria importante em algumas coisas, e os volantes que chegaram para essa temporada não supririam essas questões técnicas do Juninho. Minha opinião, um abraço, boa sorte na carreira, valeu, mas já deu, e eu acho que era mais um desses jogadores que teriam que fazer parte dessa reformulação no caso de saída. Valeu, Juninho, obrigado pelos serviços prestados, foi razoavelmente bem pelo Fortaleza, mas acho que o ciclo dele já havia chegado ao fim. Eu quero ouvir a tua opinião, Otávio, fica à vontade, meu querido, seja bem-vindo. Pois é, PM, eu concordo, acho que o Juninho já chegou a hora dele, né, no Fortaleza, não só pelas condições aí em relação à torcida, né? Teve problema com a torcida, porque a torcida estava criticando bastante, ele respondeu com provocação naquele jogo, e também logo depois, né, teve aquele jogo contra o Atlético Goianiense, que ele foi completamente imprudente, né, em campo, fazendo aquela falta boba ali de propósito, e foi imediatamente expulso, tanto que já saiu até de campo antes mesmo do árbitro puxar o segundo cartão amarelo, se eu não me engano. Mas eu acho que, para além disso, né, como você mencionou, tem muita gente aí que defende, né, que acha que ele tem certas qualidades, como o próprio Luca, né, aqui do Expresso. O Luca menciona a qualidade dele na bola parada. Eu acho que no passe também, né, que é uma coisa semelhante à do Felipe. Mas eu acho que, para além disso, né, o grande problema do Juninho, ao meu ver, é a idade e o desencaixe dele no esquema tático do Fortaleza ao longo desses últimos anos, né. Quando ele chegou ali na época do Rogério Ceni, né, que o Rogério Ceni já estava meio que enraizado ali com o 4-2-4, o time ele jogava com uma posse mais cadenciada ali, né, com o Felipe Alves na parte de trás ali, com a defesa, e tinha os dois volantes muito recuados, né, e como a gente sabe que em 2019 Romarinho e Oswaldo fizeram ótimas temporadas, né,
o desempenho desses dois jogadores auxiliaram bastante o trabalho ali dos volantes, né? E também, como o time jogava mais recuado, a defesa ela ficava mais posta, se preparando para um possível contra-ataque do adversário, né? Coisa que foi mudando em 2020 com a queda do próprio Romarinho e do Oswaldo, né? Que a gente viu o próprio Rogério Ceni no primeiro turno ali, já estava encontrando dificuldades no início da temporada, por conta da Copa do Nordeste ali, e até contra o Independente, né, ali na Sul-Americana, estava encontrando certas dificuldades, e ele foi meio que transitando, né, para o 4-3-3 nesse primeiro turno, utilizando 3 meias ali, 3 volantes, dentre as 4 opções que tinha, né, que ele mais estava utilizando na época, que era o Felipe, Juninho, Marlon e Ronald. Então, com a utilização desses três volantes, né, desses 3 meias, o jogo mudou um pouco, né? Eu acho que ele mudou o estilo, concentrou o jogo um pouco mais no meio, né, ali, com auxílio desses meias, para poder tirar esse peso da queda do Romarinho e do Oswaldo, né? Também porque o David estava chegando e o time mudou muito o estilo de jogo. Então, consequentemente, com essa mudança de esquema, né, naquela época ali do primeiro turno, a gente viu um Fortaleza que estava prezando por criar mais ali pelo meio também, né? Para poder suprir essa dificuldade pelos lados. E, consequentemente, o adversário ele recuava um pouco mais, né? Ele não ficava adiantando, puxando a marcação, adiantando a marcação para tentar tomar a bola da nossa defesa, né? Como a gente fazia em 2019. Porque a gente procurava espaços para conseguir colocar o Romarinho e o Oswaldo para correr. Já que estava mudando isso aí, ficou bastante claro que a gente teve a nossa defesa mais exposta, né, nesse novo esquema, e consequentemente o Juninho ele passou a ser mais exigido ali numa função que não é muito a dele, né, que é volante de marcação, que é exatamente a necessidade que a gente estava aí precisando para essa temporada, e que, ao meu ver, atualmente, a gente só tem mesmo a opção ali do Jussa, né, que realmente me traz confiança como um volante de marcação para esse esquema. Outro ponto que mostrou essa dificuldade ali entre os dois volantes, o Felipe e o Juninho, em termos de marcação, e também a dificuldade deles em fazer uma ligação com o ataque, é exatamente o fato de cada um dos dois ali terem sofrido mais ou menos 50 faltas no Brasileirão. Ou seja, os dois estavam ali no top 10 volantes que mais sofreram faltas, e o Fortaleza é o único time que tinha 2 volantes nesse top 10, né? Todos os outros volantes ali eram isolados, um de cada time. Ou seja, isso reflete essa certa dificuldade que a gente tinha enraizado do 4-2-4, que acabou ficando aí, continuando, né, nessa transição para o 4-3-3. Então, acho que realmente ele não tem mais como agregar. Eu acho que o Felipe ele tem mais condições de agregar. Outro motivo que eu acho que tem atrapalhado também o Juninho é a questão da idade, né? A idade dele, ele já é velho, ele tem 34 anos, se eu não me engano, e eu tenho visto problemas de intensidade, né? Outro problema que eu vi na transição de 2019 para 2020 foi a questão da intensidade dele, né? Como ele passou a ser mais exigido defensivamente nessa transição de esquema, essa mudança de esquema, a gente viu um Juninho com mais dificuldades, né? Então, realmente, eu acho que acabou o momento dele aqui no Fortaleza, né? Eu acho que a gente tem que partir para outra, também por conta desse esquema que ficou meio que enraizado, né, lá do Rogério Ceni. Como a gente tem que mudar o esquema, seria bom também dispensar um jogador que tem tido tanta importância no esquema antigo, né? E como a gente pode perceber também, né, de 2019 para 2020, 3 dos jogadores que fizeram boas temporadas em 2019 e caíram bastante em 2020 são exatamente jogadores que são mais velhos, né, no time. O Oswaldo, que tem 34, 37, não sei. Eu acho o Wellington Paulista também é muito velho, e o Juninho, né? Os 3 caíram bastante, então isso aí veio a prejudicar, né? O que mostra que a idade também é um fator que é muito relevante nesse quesito. Outro ponto que eu gostaria de mencionar é a questão do Ronald, né? A gente também tem visto o Ronald tentar fazer esse papel ali de segundo volante ou primeiro volante, tentando proteger a área ao lado do Felipe ou do próprio Juninho. E a gente tem visto dificuldade também, exatamente porque a gente não tem um volante de marcação, de proteção de área, que permita que o nosso segundo volante faça o papel dele, que é um meio de ligação, que tenha mais liberdade, né? Que eu acho que o Felipe pode fazer muito bem isso, ou o Ederson, ou o próprio Blanco. Então,
eu acho que realmente já deu pro Juninho, e agora o momento, ao meu ver, é do Jussa, né, ali como primeiro volante. Eu acho que ele tem ido muito bem, até agora eu não vi nenhum jogo realmente, assim, abaixo da média do Jussa, e eu estou muito entusiasmado em ver ele nessa temporada, apesar de eu não estar gostando muito do que o Anderson está fazendo. Show de bola, Otávio. Eu tenho alguns pontos aqui que eu vou citar antes do Eudson dar a opinião dele sobre a saída do Juninho, que o Juninho foi um jogador que conviveu muito com altos e baixos no Fortaleza, em especial os baixos, né? Se a gente for pegar assim, por exemplo, ele teve aquele jogo emblemático contra o Atlético Mineiro em 2019, né? Que ele fez um golaço contra, né? E se não fosse a atuação foda do Felipe Alves e o poder de reação do próprio Juninho e o gol de cabeça do Carlinhos, o Fortaleza não teria nem conseguido o empate, né, naquela partida. O Felipe Alves pegou 2 pênaltis, o Juninho fez o gol contra, depois fez um gol de pênalti, o Carlinhos fez um gol também de cabeça. Então, ele foi de vilão a herói na partida, onde o goleiro foi o melhor jogador da partida, né? Então, é até complicado. Outro ponto também é que ele só fez 2 gols de faltas pelo Fortaleza, né? Um contra o Atlético Cearense e outro contra o CSA, que foi até o vídeo que o marketing do Fortaleza colocou aí na espira dele. Aí teve o gol contra o Independiente, né, que incendiou a partida, colocou o Fortaleza no jogo, e depois veio o gol do Marlon, mas enfim, o resto do que aconteceu vocês já sabem. Teve também a questão dele ser o dono da bola parada, carregar a bola debaixo do braço, é ele que cobra falta, é ele que cobra os escanteios. Isso era bom, mas depois com o tempo ficou ruim, quando ele começou a não acertar mais nada, né? Cobrando sempre os escanteios no primeiro pau, nunca mais estava dando certo aquela jogadinha manjada. Enfim, a torcida começou a pegar no pé disso. Outro ponto, o rei do SofaScore, né? Mais conhecido como rei do SofaScore, as notas sempre as médias altas, sendo o melhor volante do campeonato no quesito, e enfim, isso foi motivo de piada, né, pro torcedor e tudo mais, né. Outro ponto, o gol que ele fez contra o Santos, de pênalti, a comemoração desnecessária, né, pra quem não lembra, absurdo aquilo ali, tão absurdo que na partida seguinte, né, contra o Atlético Goianiense, aconteceu talvez o ápice da derrocada do Juninho no Fortaleza, aquele, né, perdeu o pênalti e depois foi expulso, e ali foi o protesto geral do torcedor, e acho que a grande derrocada dele foi nessa partida contra o Atlético Goianiense. A gente fez vídeo aqui esculhambando, o Eudson também fez lá no FEA, enfim, foi um protesto geral do torcedor contra o Juninho. Mas e aí, Eudson, tua opinião sobre a saída do Juninho? Antes de mais nada, né, agradecer o convite de vocês aí, da galera do Expresso Tricolor. Cara, o Juninho pra mim é uma figura muito caricata do que foi o Fortaleza 2019 pra Fortaleza 2020, virando 2021, né? A gente falava muito do que era o Fortaleza com o Rogério Ceni, e eu começo a minha análise a partir daí, né? O Juninho, ele funcionava muito na característica que o Rogério Ceni colocava pro Fortaleza naquela época. Quando a gente virou a temporada 19 para 20, o Juninho ainda permaneceu com a mesma característica, com as adaptações que o Rogério Ceni foi fazendo, transformando o time um pouco mais físico, né, trabalhando um pouco mais do quesito marcação, mas ainda assim o cérebro do time passava pelos pés de Felipe e de Juninho, que para ele era intocável, aquele meio campo era intocável. Teve a introdução do Ronald com o passar dos jogos, né, mas ainda assim foi uma coisa muito gradativa. Mas, cara, eu vou ser muito sincero com vocês. Essa história de dizer, o Juninho pode fazer falta na bola parada, por exemplo, pra mim é uma grande balela, né? A gente tem bons batedores de falta no elenco hoje, e isso vai ter que ser observado pelo próprio Anderson Moreira, abençoa Senhor, né? Porque esperar as observações do Anderson Moreira já estão sendo muito difíceis, com o time no todo avalia, olhando quem vai bater, né? Quem vai bater as faltas, quem vai bater escanteio, enfim. Mas a gente tem bons cobradores de falta, escanteio, enfim, com perna direita, perna esquerda, bola alçada na área com curva, folha seca, o que o cara quiser ele tem no elenco, e aí ele vai saber qual vai ser o melhor para as especificidades que ele acredita que podem ser funcionais dentro de cada jogo. Mas para mim o Juninho já estava na hora mesmo. Eu acho que a saída do Juninho, a saída do Romarinho, a saída do Paulão até, a saída desses jogadores e o escanteamento de outros, a ver, Osvaldo, né? O Felipe ainda tá meio obscuro, né? Mas ainda assim, pra mim, o Felipe é titular nesse time, sem sombra de dúvidas. Mas o escanteamento de alguns jogadores, a saída de outros, só diz uma coisa muito clara pra gente. Aquela época dourada, naquela época de ouro de 2019 virando 2020, passou, gente. Passou. Não lembrem do Juninho como, o Juninho ele foi muito bom em 2019. Meu irmão, ele foi bom em 2019, mas a gente tá em 2021, em 2021 ele não tava bem. 2020 ele não estava bem, ele foi um dos grandes motores
que pararam de funcionar do meio da temporada de 2020 pro resto de 2021. Entendeu? Às vezes o torcedor que defende muito o Juninho, ele não lembra disso, né? E deixar muito essa coisa da bola parada, lá vai de novo a gente falar de bola parada, mas deixar muito isso só nos pés de um jogador, e um jogador que não tava numa boa fase já há muito tempo, é muito perigoso pra gente. A gente fica pisando em areia movediça, qualquer hora a gente afunda. Entendeu? E a gente ficou muito próximo do rebaixamento. É culpa do Juninho? Claro que não, é uma série de fatores que a gente já cansou de discutir, tanto aqui no Expresso como lá no Fortaleza e nos diversos canais da mídia independente do Fortaleza. Mas resumindo, pra mim era a hora do Juninho sair do Fortaleza, sim, né? Não vou sentir falta, não vou chorar o leite derramado, não vou ficar com saudade, ai meu Deus, o Juninho, o melhor batedor de falta que o Fortaleza viu nos últimos 5 anos, não vou sentir falta, tá? A gente tem bons volantes, tá? Claro, com características completamente diferentes do Juninho, como o Otávio falou, a gente tem volantes mais de marcação do que saída de bola, mas a gente ainda tem Felipe, a gente tem o Ronald, a gente tem o próprio Gustavo Blanco, se vier bem fisicamente, né, já jogou com o Fortaleza, inclusive já fez a sua estreia, mas se ele tiver no seu 100%, lembrando as épocas áureas dele de 17, 18 no América Mineiro, que o levou para o Atlético Mineiro, né, a gente vai ter um bom volante, né, que se aproxima mais ainda assim do ataque, na segunda linha, se aproximando mais do ataque. Mas eu não vou sentir falta do Juninho, gente. Sendo muito sincero, podem lembrar de 2019 como uma boa lembrança, uma história que ficou guardada no livro do Fortaleza e tem lá o nome do Paulo... Como é o nome dele? Paulo Valora Júnior. Negócio assim. Paulo Roberto Valora Júnior. Tá lá, tá escrito o nome dele lá na história do Fortaleza 2019 e basicamente pra mim é isso. Boa sorte pro Juninho aí no América Mineiro. Exatamente, já que você citou o América Mineiro, vamos até dar uma passada aqui na matéria do Globo Esporte, do Globoesporte.com, né, que é o destino do Juninho, né, a pedido de Lisca, o Lisca doido, Fortaleza encaminha empréstimo de Juninho ao América, mas já ficou claro que não foi empréstimo, né, foi rescisão mesmo contratual, pelo que o Fortaleza publicou no seu site oficial, né, foi rescisão, então ele vai em definitivo aí para o América Mineiro. Se eu estiver falando bobagem, vocês me corrijam aí nos comentários, quem estiver assistindo, né? Pronto, tem na matéria do Povo, né? Então, confirmada aí a rescisão, tá aqui a matéria, né? Que o Lisca solicitou aí o Juninho, né? Enfim, deu tudo certo aí. Um abraço, Juninho, sucesso lá no América Mineiro. Mesmo o América Mineiro sendo um time que confronto direto com o Fortaleza, né? Na Série A. Fará parte do mesmo campeonato ali contra o rebaixamento, se é que a gente pode dizer assim. Mas, meus queridos amigos, quero a opinião de vocês que estão assistindo o vídeo, deixa a opinião nos comentários aqui, o que é que tu acha, se foi uma boa mesmo, né, ter deixado o Juninho sair, ou se ele vai fazer falta, enfim, deixa a tua opinião aqui nos comentários, que a tua opinião é muito importante pra gente. Se você gostou do vídeo, papoca o dedo no like, não esquece, o like é muito importante, papoca o dedo no like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e compartilha o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp para mais torcedores do Fortaleza assistirem e darem a sua opinião, beleza? Valeu, Eudson, valeu, Otávio, tamo junto e a gente se encontra mais tarde às 21 horas na nossa live aqui mesmo no Expresso Tricolor. Se inscreva também lá no Fortaleza Eterno Amor e acompanhe o Eudson lá na Twitch, beleza? Tamo junto, valeu e é nóis!